Nesse vídeo eu vou falar sobre a propriedade computed do view. Então, como que funciona na tela, né? Vamos supor que eu tenho uma mensagem na tela, e aí pessoal, e dentro da instância do view eu tenho alguns métodos, por exemplo, o método 1, aí eu tenho o método 2, beleza? Aí eu posso ter o método 3 também, e assim vai. Então é o seguinte, quando é renderizado na tela, ele renderiza o pessoal e chama esses dois métodos. Quando eu venho aqui e troco essa mensagem, por exemplo, para teste 1, 2, 3, esses dois métodos são chamados novamente, mesmo que os métodos não tenham relação com essa mensagem, não tem relação nenhuma. Toda vez que eu troco qualquer dado em tela, todos os métodos são chamados de novo, beleza? Então imagine que isso aqui é minha tela, vamos supor que eu tenho o valor 20 lá, se eu vier trocar para 21, de novo esses métodos são chamados, mesmo que não tenha relação alguma, beleza? O computed já é diferente, ele só vai ser chamado quando tiver relação com esses dados em tela, beleza? Então eu vou mostrar isso aqui. Vou criar aqui o data, serão meus dados, né? Vou criar a mensagem. E aí pessoal. E aqui eu vou criar um método. Esse método, vou chamar de método 1. O que ele vai fazer? Ele vai retornar date.now, para a gente ver se está mudando ou não, ou seja, para ver se vai ser chamado ou não. Aí aqui na div eu vou mostrar essa mensagem, vou criar um parágrafo aqui, mensagem, beleza? E aqui eu vou chamar o método. Para chamar o método eu vou usar parênteses, então método 1, esqueci dos parênteses, beleza? Então vou renderizar aqui na tela, tenho lá, e aí pessoal, e tem esse número. Agora é o teste, eu vou trocar essa mensagem e vamos ver se esse número será alterado, ou seja, se o método vai ser chamado de novo. Beleza? Então eu vou vir aqui, dar um app.message, colocar para teste 1, 2, 3. Beleza, você vê que esse método que está exibindo o número não tem relação alguma com essa mensagem. Mas beleza, se eu trocar, será que vai ser chamado? Vamos ver se esse número vai alterar ou não. Alterou, viu? Mesmo não tem relação. Ou seja, quando tem mudança de algum dado em tela, é chamado de novo essas funções aqui do view. Esse método aqui, né? Agora o computed, vamos ver se ele será chamado ou não. Computed, vou dar o nome para ele de... como eu posso chamar? Vou chamar de mensagem teste, sei lá. E aqui eu vou retornar também date.now para ver se está sendo chamado ou não. Ok? Então mensagem, vou colocar aqui. O computed não usa aqui, eu não preciso chamar como se fosse uma função, beleza? Chamo assim, como se fosse um dado normal. Agora vamos ver. Tem lá esse número aqui e esse número aqui, né? São o mesmo número, no caso. E aí agora eu vou trocar a mensagem para teste 1, 2, 3. Beleza, então o método ele vai chamar. Eu vou indicar aqui, ó, só para não... método. E aqui, computed. Então, tem o mesmo número, né? Pelo visto. Então eu vou trocar aqui a mensagem. O método vai ser chamado, vai trocar esse número. Aí agora aqui, esse valor de baixo vai continuar igual. Vamos fazer o teste. Vou apertar Enter. Olha lá, alterou aqui o método e o computed não. Por quê? Porque esse dado que foi alterado não tem relação com essa função aqui, beleza? Como é que eu faço então? Se eu vier nessa mensagem, eu vou trocar o nome para mensagem reverse, ou seja, eu vou reverter a mensagem. Para reverter, eu pego this.message, transformo em um vetor, então dou um split para dividir, e aí eu dou o método reverse. Esse método reverte vai reverter aqui o vetor, e aí eu vou juntar tudo de novo para voltar a ser uma string. E então eu vou chamar esse computed aqui, beleza? Vamos lá agora. Agora sim. Peraí, agora deu erro no caso. This message.split reverse. Beleza? Deve sim de novo. Escrevi errado.
Então tem lá, e aí pessoal, tem um método que vai ser, que ele sempre vai ser alterado aqui, né? E tem agora a relação entre os dois, a mensagem e essa propriedade aqui. Beleza? Ele viu que ele reverteu a mensagem. Se eu trocar agora a mensagem para teste 1, 2, 3, nada aconteceu porque eu usei this. Tem que usar o app, a minha instância. Agora vamos ver, ó, o método vai ser chamado e aqui vai alterar também. Ele inverteu aqui, ó, a mensagem. Ou seja, método, sempre que um dado é alterado em tela, sempre que um dado é alterado em tela, eles são chamados. Então, sempre que eles vão ser chamados, beleza? O computed não. Sempre, vou colocar aqui, ó, sempre. Opa, esse aqui é o fim do comentário, né? Sempre que um dado que está dentro do computed é alterado, que ele é chamado. Então, por exemplo, o mensagem está aqui dentro, então, quando eu trocar a mensagem, vai ser chamado aqui. Se, por exemplo, eu alterar a idade, idade, vou colocar aqui P, idade. Se eu alterar a idade, o computed, né, não vai acontecer nada com ele, só vai acontecer se eu alterar a mensagem. E aí você fala, como é que eu vou criar a relação de idade com esse método aqui? Eu posso colocar this, colocar um if, this.idade maior que 50. E aí, se for maior que 50, eu vou retornar this.idade, this.idade, por exemplo. Beleza? Então, do F5. Vamos ver, tem aqui a mensagem, tem o método, tenho a idade e tenho lá essa... Agora, né, como eu coloquei idade aqui dentro e ele é um dado daqui, agora os dois vão ter relação, ou seja, se eu alterar a idade, aqui vai ser alterado. Beleza? Então vamos testar. Vou colocar a idade, o if está lá maior que 50, né? Vou colocar 60. Você viu que aqui alterou também. Por quê? Porque eu tenho aqui um dado reativo que está aqui dentro, beleza? Ou seja, eu estou ligando a idade e estou ligando aqui essa mensagem, beleza? Então essa é a relação, o dado que está dentro do computed iterado, ele é chamado, beleza? Então, basicamente é isso. E o dado tem que ser reativo também e tem que estar em tela, beleza? Para renderizar de novo e ser chamados métodos.